Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Gente, no dia 25 de dezembro é comemorado o Natal. Então nós estamos falando do Natal uns dias antes, porque depois vai ficar um pouco mais longe para falar sobre essa data tão especial. E eu não sei qual é o conhecimento que você tem dessa data. Eu não sei qual é o conhecimento que você tem dessa época do ano. Porque muitos pensam que simplesmente é uma época para mim comprar roupa, para mim participar de bebidas, de festas. Simplesmente se resume a isso. Mas a palavra de Deus no livro de Isaías, a gente encontra verdadeiramente uma promessa e um plano perfeito. Só que não começa com Isaías toda essa história de que um menino nasceria. Desde o princípio havia uma promessa. Desde o princípio, desde o primeiro livro que tem na sua Bíblia, chamado Gênesis, havia uma promessa. E tudo que nós encontramos é um cenário de Deus e o homem em um espaço chamado Éden. Um jardim no Éden, que Éden significa terra, mundo. E esse homem vivia ali. Só que tudo o que acontece é que esse homem, ele peca contra Deus. E a partir de agora ele é destituído do seu Criador. Deus coloca o homem com todas as regalias no jardim. Deus, ele sempre, desde o princípio, procurou se relacionar com o homem. Mas tudo que o homem faz, por meio da sua mulher também, é agora cometer esse pecado. E eles são ambos destituídos daquele plano perfeito pelo qual Deus tinha para a raça humana. E em Gênesis nós encontramos dois elementos principais para o que nós estamos falando aqui. E o primeiro é o sacrifício pelo pecado. No próprio livro de Gênesis nós encontraremos isso, o primeiro sacrifício. E também no livro de Gênesis nós encontraremos a primeira promessa. E nós, analisando a primeira promessa, encontramos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, onde vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Versículo 15: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. E aqui a gente encontra a promessa, continuando a leitura. E ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui nasce a primeira promessa, pelo qual um homem nasceria e feria a cabeça da serpente. Mataria aquele pelo qual enganou o homem no seu primeiro momento, o primeiro Adão, chamado Filho de Deus. Esse foi o primeiro homem. O primeiro sacrifício está em Gênesis capítulo 3, versículo 21, um pouquinho mais à frente. Tudo o que acontece é que o texto está dizendo: e o Senhor Deus fez roupas de pele de animais para Adão e sua mulher. Aqui o primeiro sacrifício, ele é verdadeiramente apontado, porque Deus, ele mata um cordeiro, mata um animal e faz roupas para Adão e para sua mulher Eva. E a gente sabe que isso também prefigura Cristo,
Porque através da morte de um cordeiro, ou através da morte de um animal, melhor dizendo, como diz Gênesis 3:21, o sacrifício desse animal, ele teve o objetivo de cobrir pecado, porque agora Eva e Adão se viam nus, estavam com vergonha. Da mesma forma, o sacrifício de um homem chamado Jesus serviu para cobrir os nossos pecados, pelo qual carregávamos através da vergonha e através de todo tipo de iniquidade que carregávamos e que tínhamos. Então, a promessa de Deus começa lá no início da criação, lá no Bereshit, chamado Gênesis. Só que onde que o profeta Isaías ele entra nessa história? O profeta Isaías, ele também foi um profeta muito conhecido e ele desempenha um papel muito importante na história da redenção, na história da promessa, na história do sacrifício, porque ele é um dos profetas muito conhecido pela sua literatura. Não é à toa que esse profeta, o profeta Isaías, é conhecido como o profeta messiânico, porque ele foi o profeta que mais profetizou e falou a respeito do Messias, a respeito de um menino que nasceria, de um rei que se surgiria. A gente sabe, lendo a história da teologia, que segundo alguns historiadores, Isaías é conhecido como o teólogo da promessa, porque tudo que ele faz é traçar o plano da promessa, e essa é a ênfase maior de todo o seu livro. Foi Isaías que profetizou que Jesus nasceria há 740 anos atrás. A profecia de Isaías está datada no ano 740 antes de Cristo. E a expressão mais comum do livro de Isaías simplesmente é o Santo de Israel. Toda a prédica, toda a literatura, todos os escritos, todas as profecias apontavam, como todos os livros apontam, exclusivamente para Jesus, para Cristo. E como pode um homem profetizar 740 anos antes que um menino nos nasceria, que um rei surgiria, e tudo que ele faz é expressar isso. Só que qual que é o cenário que Isaías ele profetiza sobre o nascimento de um menino? Por que Isaías escreve o que escreve? Por que ele diz o que diz? Por que ele fala sobre isso? No versículo de número 1 do capítulo que nós lemos, do versículo 9, vai dizer o seguinte, o profeta dizendo: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. Isaías está profetizando um ano de júbilo, um ano de bênçãos que viria da parte do Senhor. E ele diz: a terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro... E aí ele cita a Galileia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. Isaías não fala simplesmente do menino, mas ele fala onde o menino nasceria. Ele fala qual seria o propósito pelo qual o menino viria. Ele fala qual seria a bênção que seria trazida com o nascimento do menino. No versículo 2, ele vai dizer: o povo que anda na escuridão verá a luz. Para os que vivem na terra de trevas profunda, uma luz vai brilhar. Tudo que Isaías está fazendo é traçando o percurso, o momento pelo qual Jesus viria, pelo qual o menino nasceria, e pelo qual isso tudo que aconteceu hoje aqui aconteceria. Versículo de número 3: tu multiplicarás a nação de Israel.
E o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram diante da colheita, como os guerreiros ao repartir os seus despojos. Versículo 4: pois tu, ele está profetizando, cheio do Espírito Santo, quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia, e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. Isaías, ele profetiza sobre o objetivo, o propósito pelo qual o menino nasceria e pelo qual o papel ele desenvolveria. Foi Isaías que profetizou há 740 anos a vinda de Jesus, e o versículo pelo qual nós lemos vai dizer tudo. Porque o versículo diz, o versículo 6 do capítulo 9: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Então tudo isso que está acontecendo é porque Jesus nasceu. Só que a pergunta que não quer calar, e eu quero te levar à reflexão e análise dessa pergunta, é a seguinte: e se Jesus não tivesse nascido? E se Jesus não estivesse vindo? O que seria de nós? Será que você já teve essa imaginação? Será que você já conseguiu pensar sobre isso? E se Jesus não viesse? E se Jesus não estivesse nascido? Qual seria o cenário da nossa terra, do nosso mundo, do nosso cosmos, depois de 2000 anos de história? Com certeza catástrofes e mais catástrofes. Qual seria a mensagem que os pregadores pregariam? Qual seria? Se Jesus não estivesse vindo, qual futuro seria anunciado à igreja? Praticamente tudo perdia o seu valor se Jesus não estivesse vindo. Pensa comigo, se Jesus não estivesse nascido, qual palavra poderia ser lida de repente em um culto fúnebre? Uma palavra de esperança que muitas das vezes os pastores liam, daqueles que foram salvos, daqueles que morreram com Cristo. Qual seria a palavra para os nossos cultos fúnebres? Não existiria evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago, João. Não existiria Novo Testamento se Jesus não estivesse vindo. Não existiria redenção. Não existiria esse plano lindo de redenção e salvação. Não existiria perdão pelos nossos pecados. Não existiria cumprimento da promessa. Imagine as ruas como estariam. A gente vê um grande aumento de violência, prostituição, músicas com linguagens obscenas. Imagine se Jesus não tivesse vindo. Nós iríamos ver em todo lugar outdoors do McDonald's, outdoors do Habib's, do Burger King, mas não veríamos uma igreja, não veríamos uma cruz, nem sequer uma igreja católica. Não veríamos nada a respeito desse homem. O pecado consequentemente teria aumentado, porque não teria pregação do evangelho, não teria arrependimento pelos pecados. Coisas do tipo violência, prostituição, roubos, morte seria o que estaria moldando a nossa sociedade. Porque o que tem contido muito isso é a palavra de esperança, a palavra de arrependimento, a palavra de que Jesus salva. Imagine se Jesus não estivesse vindo, as bibliotecas estariam vazias de teologia.
vazias dos livros a respeito de Jesus. O Novo Testamento não existiria, a literatura judaico-cristã não existiria, a mensagem seria praticamente extinguida se Jesus não estivesse vindo. Só que aí você pode falar, pastor, mas iria existir o Antigo Testamento. Só que sem sentido, porque Jesus é apresentado em Gênesis. O propósito da Bíblia não é simplesmente contar uma história bonita de Sansão, de Davi. E eu canso de dizer, como diz um homem chamado John Stott, se o pregador ele contou a história de Davi e ele não apresentou Cristo no final, se ele contou a história de Débora e não apresentou Cristo no final, se ele leu e pregou sobre Gênesis e não apresentou Cristo no final, ele não pregou o Evangelho, porque o Evangelho é Cristo. E tudo está apontando para Ele. Nós lemos aqui, nascerá um que ferirá a cabeça. Você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar sua cabeça, serpente. Nós lemos aqui sobre a promessa, sobre a primeira promessa, sobre o primeiro sacrifício. Então, se Jesus não estivesse vindo, nada disso teria acontecido. Não teríamos nenhuma mensagem a respeito de Jesus, porque Ele não veio, Ele não nasceu. Você já imaginou o caos? Você já imaginou se Ele não estivesse vindo? Você já imaginou? Se você nunca imaginou, eu estou te levando a uma reflexão como essa. Imagine se Jesus não estivesse vindo. Imagine se Jesus não estivesse nascido. Qual seria a palavra de esperança que poderíamos pregar para um amigo? Qual seria a palavra de fé que poderíamos pregar para um perdido? Se Jesus não estivesse vindo, essa comunhão maravilhosa de igreja nunca existiria. A cruz nunca seria o símbolo da morte e da ressurreição dele. Não teríamos palavra de salvação. Muita coisa seria diferente. Muita coisa seria extremamente oposta daquilo que nós vivemos hoje. Mas eu quero te falar sobre uma grande notícia. Jesus, Ele veio, Ele morreu por nós, Ele morreu por nossos pecados. Essa é a grande notícia. Essa é a boa notícia, essa é a boas novas. Tudo isso aconteceria se Ele não estivesse vindo, mas porque Ele veio nós temos redenção, porque Ele veio nós temos vida eterna, porque Ele veio nós temos uma cruz vazia, porque Ele veio nós hoje participamos desse momento de comunhão, porque Ele veio, e é isso que o Natal significa, nascimento do nosso Cristo. Ele veio e nós agora temos uma palavra de esperança ao coração contrito e quebrantado. Nós agora podemos pregar e anunciar as boas novas de Jesus. Ele veio e tudo muda. Ele veio e nós temos agora intimidade diretamente com Ele. Porque Ele levou os nossos pecados, Ele se fez pecado por nós, Ele se fez maldito por nós. E é por isso, é porque Ele veio que nós o amamos, é porque Ele veio que nós não deixamos de adorar, é porque Ele veio que este culto está acontecendo, é porque Ele veio que nós participamos da ceia, é porque Ele veio que nós vivemos uma nova vida, é porque Ele veio que o nosso choro agora se transforma em alegria. Se Ele não tivesse vindo, nada disso, esperança, perdão pelos nossos pecados, redenção, expiação, propiciação, nenhum dos atributos da graça seria manifesto.
Ele deu tudo de graça para nós, porque nós estávamos destituídos de Deus. Mas Ele não só veio para nos dar redenção, mas Ele veio para nos conectar novamente com o nosso Criador. E é por isso que Paulo vai dizer que por meio do pecado, por causa do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, mas o segundo Adão, chamado Jesus, aquele pelo qual Isaías profetiza há 740 anos atrás, esse Jesus pelo qual a cultura judaica não consegue crer, eles ainda esperam o Messias. Mesmo mediante as profecias dos profetas, mesmo mediante a todas as passagens bíblicas do Antigo Testamento, neotestamentária, eles não conseguem crer, mas nós cremos que Ele veio e o seu sangue foi derramado por mim, por você. O seu sangue foi derramado por mim, por nós, pela igreja de Cristo. E por isso nós temos vida, nós temos paz com Deus. E eu gostaria que você glorificasse o nome do Senhor, porque verdadeiramente Jesus veio, isso é o que importa. Jesus veio e Ele se manifesta entre nós, Ele habita entre nós, Ele guia a nossa vida, Ele guia a nossa história, a nossa jornada, Ele está conosco e é isso que importa. E agora, nós andando pelas ruas, nós iremos ver algumas igrejas falando sobre Ele. Nós iremos ter uma data como essa, chamada Natal, falando a respeito sobre Ele. E o profeta, no versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte: o seu governo e sua paz jamais terão fim. Ele reinará com imparcialidade. Lembra onde ele nasceu? Lembra de quem ele era filho? De uma jovem chamada Maria, de um carpinteiro chamado José. Nasceu na manjedoura. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Ele é descendente de Davi para todo sempre. E a frase que me chama mais atenção é o que o profeta Isaías ele fala na parte C do versículo 7. Ele fala, ele está autenticando a profecia dele. Porque ele diz: o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. Foi o próprio Deus que falou. Por isso foi o próprio Deus que também cumpriu depois de 740 anos. E tudo que a gente tem que entender é que é muito bom sim no Natal confraternizar. É muito bom sim no Natal ir ao shopping, ir às lojas, fazer compra. Para você que tem comércio, vai vender mais. Mas que a motivação não seja essa. Que nós, no momento em que nós nos reunirmos naquela mesa, no dia 25 de dezembro, que nós possamos, sim, lembrar e agradecer a Deus, porque o seu Filho verdadeiramente veio, porque o seu Filho verdadeiramente nasceu, e porque nós temos vida e vida em abundância, porque Ele veio e morreu por nós. A palavra Natal, ela vem do latim, significa natalis, ou nascimento. Nascer, simplesmente isso. Só que a confusão é que muitas teologias e teorias vai dizer que no dia 25 de dezembro é uma data que se comemora uma deusa lua, Deus sol. Mas eu quero que você, irmão, independente do que o mundo fala, do que a história diz, do que alguns pastores falam, que você nesse dia 25, independente de quem nasceu, porque nós comemoramos no dia 25, porque não sabemos ao certo o dia que Jesus nasceu. Temos mais ou menos a previsão de um mês. Mas o que importa é que nesse dia, como eu falei aqui, o nosso coração ele esteja
em Jesus, agradecido. Oramos a Ele, agradecemos a Ele. Pedimos graça pela nossa família, pedimos gratidão pela nossa família, damos a Ele gratidão. Porque o que importa é que talvez não sabemos de fato a data, o mês, mas nós cristãos sabemos o que estamos comemorando no dia 25. Talvez o mundo não saiba, talvez os pagãos não saibam, talvez muitos não saibam, mas nós sabemos. E é por isso que nós estamos aqui. Porque o que o profeta Isaías profetizou aconteceu, porque não foi o homem quem falou, mas foi o próprio Deus que falou pela boca do profeta. Então tudo que Natal significa é nascimento, e significa isso: Jesus veio, Jesus nasceu, nos deu redenção, nos deu vida, temos paz com Deus, fomos conectados com Ele, somos igreja, somos povo santo, somos eleitos, somos escolhidos, somos separados desse mundo. E é isso que significa o Natal para a gente. É isso que significa essa data tão especial para nós, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome, como Isaías vai falar, será anunciado. Ele é Deus forte, Ele é conselheiro, Ele é Pai da eternidade, Ele é príncipe da paz. O Natal, falando um pouco do seu contexto histórico, ele foi estabelecido pela igreja no século IV depois de Cristo. E qual foi o motivo? Foi por razões simbólicas. Eles acharam e pensaram: nós precisamos comemorar o nascimento do nosso Jesus. Outras religiões comemoram o nascimento dos seus ídolos, dos seus deuses, dos seus redentores. E por que nós não iríamos comemorar? Então nasce no século IV, só que por razões simbólicas e litúrgicas. O que vale mesmo é nós reconhecermos que Ele nasceu e que nós cremos que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. É isso que importa. Nós não sabemos a data, como eu comentei aqui, nós não sabemos o mês do seu nascimento, mas que o nosso coração nessa data reconheça a nossa dependência por Ele. É isso que importa para nós. É isso que importa para nós que somos igreja. É isso que importa para nós que somos filhos. É que verdadeiramente Ele nasceu e nós temos vida e vida em abundância. O mundo inteiro estava fadado ao castigo eterno, mas Jesus veio, decidiu nos dar vida e vida em abundância. E é por isso que nós estamos aqui para agradecer Ele. É por isso que existe uma igreja reunida como essa, como muitas outras, com milhares de pessoas. É por isso que existe um pastor pregando, é por isso que existe os princípios da família, é por isso que existe a conduta e a ética cristã, que tem segurado para que esse mundo não se transformasse em um caos. Porque imagine a nossa sociedade sem esse conhecimento de Jesus, sem esse conhecimento dos princípios. Eu quero te dizer que foi através do cristianismo que a escola existiu. Você sabia disso? As faculdades e as universidades só existiram por causa dos cristãos. Tanto é que se você for lá em Harvard, as raízes e o resultado do secularismo tentam abafar isso. Mas alguns professores meus que já tiveram lá, eles falam que na entrada das escadarias de Harvard, se você olhar para um lado direito e para a sua esquerda, você vai ver duas plantas gigantescas. Mas se você for um pouco mais ousado e você puxar um pouco essas plantas e olhar atrás,
tem as estátuas dos fundadores protestantes cristãos que fundaram Harvard. Os hospitais só existem, sabe por quê? Por causa dos missionários, por causa dos cristãos, por causa da boa mensagem de Jesus. Ladrões deixam de roubar por causa da mensagem. Traficantes são transformados por causa das mensagens. Homens corruptos são transformados por causa da boa mensagem. E essa boa mensagem é Jesus. Essa boa mensagem é Cristo. Não canse de falar essa mensagem. O que a gente encontra hoje, isso eu discutia com algumas pessoas, é um esfriamento na igreja em anunciar o Cristo. Não se evangelizam mais. Não se falam mais de Jesus. Se você fizer uma análise nesse ano de 2024, quem você ganhou para Jesus? Quantas vezes você pregou o evangelho para alguém? Quantas vezes você semeou a palavra no coração de alguém? Algumas pessoas, durante os 12 meses, nenhuma vez. Só que essa chama tem que voltar a acender no nosso coração, porque essa boa mensagem que transforma. Paulo diz o seguinte: o evangelho é poder de Deus. E nós não podemos negligenciar. Independente da sua posição, independente de onde você atua ou se estabeleceu, fale de Jesus, pregue a boa mensagem, deixe sementes nos corações, porque é somente esse evangelho que muda a história, é somente esse evangelho que tem suficiência para deixar que um traficante abandone sua vida de tráfico. E quantos não conhecem aqui pessoas que eram extremamente levada e guiada por esse mundo, e hoje vivem uma nova vida? Só teve um motivo: alguém falou de Jesus para ele ou para ela. Então não deixe de falar de Jesus. Que o Natal seja para nós uma comemoração intensa e contínua de alguém que nasceu e trouxe a grande notícia para as nossas vidas. Jesus é o nome dele, e é sobre ele que nós falamos aqui nessa noite. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like, também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!